E a biblioteca do Persistent Agent, ela abstrai muita coisa que o Semantic Kernel você tem que acabar fazendo muita coisa na mão, né? Ele abstrai muita coisa. E o MCP é um protocolo feito para você, um protocolo criado pela Anthropic, que está sendo bancado também pela Microsoft agora, que é para poder fazer a comunicação do LLMs com ferramentas. Então você tem um MCP Server, um MCP Host, que é o seu Cloud, o seu GPT, o seu GitHub Copilot, ou um LLM seu, que é o caso que a gente vai usar, um agente seu, e você tem o MCP Client. Então, basicamente, esse protocolozinho, o que acontece? O LLM, ele não faz, ele gera coisas, então ele não chama nada, ele não faz nada. Então, você tem como? Você tem o agente, que vai ser o quê? Ele vai receber as informações do MCP, quais são os APIs e tudo mais, e aí ele vai receber o prompt do usuário. De acordo com a pergunta do usuário, ele vai tomar uma decisão de falar, olha, precisa usar essa ferramenta. E aí isso vai ser disparado para o cliente. O cliente vai chamar o server, vai fazer a comunicação, e o retorno disso vai ser enviado para o LLM novamente para ele concluir o raciocínio, digamos assim. E aí, concluindo o raciocínio, ele te responde a sua pergunta. Então, essa é a questão. Então, o LLM ele não vai chamar nada, ele só vai falar qual que é a ferramenta que vai ter que ser chamada. Posso até comentar uma coisa? Claro. Então, é justamente o que você falou. E assim, quando você cria a ferramenta, você fornece um descritivo dela, né? O que ela faz. E em cima disso, a LLM interpreta para saber, olha, tem que chamar a ferramenta A ou a ferramenta B, né? Porque um MCP pode ter uma ou N ferramentas, né? A gente já mostrou em outras lives, tal, tipo, muitas vezes você vai, principalmente quando você usa um MCP que foi criado, né, para trabalhar com alguma tecnologia de mercado, né? Esses MCPs mais voltados para acessar serviço em nuvem, banco de dados, tal, né? Sempre vem mais de uma ferramenta. Então, pelo contexto do que você informa, a LLM interpreta as ferramentas disponíveis. Você pode ter mais de um MCP conectado a um chat de IA. E em cima disso, ele escolhe a ferramenta para executar, né? E acho que vale até a pena destacar aí, né, pessoal? Tem a parte de assistente também, que na verdade seria você tem aí o auxílio da IA, mas ele não chega a fazer as tarefas de uma maneira mais complexa como uma solução com agent faz, né? É legal comentar que o assistente ou o agente, depende de qual framework você está utilizando, eles, quando processam as mensagens do usuário, é uma máquina de estado. Então, você pode ter um monte de ferramenta plugada, eu não vou entrar em detalhes quais tipos de ferramentas, mas ler arquivo, MCP, chamada de OpenAPI, elas podem estar mixadas em si, pode ter várias ferramentas conectadas de diferentes tipos. E dependendo da pergunta do usuário, a gente não precisa utilizar nada. Então, você pergunta uma coisa ordinária, o nosso exemplo aqui da Azure Brasil é: qual é a capital do Brasil? E, em tese, a própria LLM consegue responder isso sem utilizar a ferramenta, supondo que você não tem nenhuma ferramenta de geografia, por exemplo. Então, assim, é uma máquina de estados. Então, ele vai verificar se ele tem alguma ferramenta disponível que precisa ser executada antes do modelo conseguir responder a resposta final para o usuário. Então, qual é a consequência disso? Toda ferramenta que a gente pluga nos agentes, existe uma descrição, uma coisa semântica, para explicitar o que seria aquela ferramenta em nível de texto, posso falar? Em nível de linguagem humana. Então você nunca vai ver uma ferramenta, não no momento, né? Uma ferramenta de agente sendo plugada a ele sem ter um campo de descrição. Isso é muito interessante. Aí é até engraçado porque se você pegar os frameworks que os caras mais usam, né, tem o LangChain, tem o Semantic Kernel. Então, se você parar para pensar, na própria descrição deles faz alusão à linguagem, né? Linguagem natural, no caso.
A gente tá... Thales, a parte da descrição é justamente por quê? Porque antes de mandar o LLM, ele não vai ter, ele em si não tem memória, ele não tem contexto, ele não tem nada. Ele vai receber os dados treinados e tudo mais. Quando ele vai receber a informação, ele vai receber o texto da descrição, dizendo assim, olha, se você tiver qualquer coisa com essa descrição, você chama essa ferramenta. Seja ela uma OpenAPI, uma Function Call, ou qualquer coisa assim. E aí o LLM vai cuspir um JSON de tool call, por exemplo, dizendo qual que é a ferramenta que ele acha que você deve usar. E aí tudo isso aí é a questão da abstração no agente, né? Que é esse trabalho aí, da memória, do contexto, de você jogar essas informações pro prompt, pro agente, pro LLM responder. E é legal comentar, antes da gente continuar as demos, que quanto mais ferramenta você vai plugando no seu agente, e quanto mais descrição você põe, mais detalhes sobre a interface das ferramentas, mais token você consome. Porque isso tem que ser trafegado. Quando a gente vai executar a run, que seria a máquina de estado do processamento de mensagem, ele precisa saber o que ele tem disponível. Então, para saber isso, não está armazenado. Está armazenado, mas durante a run, ela é stateless, ou seja, ela nasce sem estado, sem nenhuma informação. Você joga tudo que você tem lá de metadado, ele processa e te cospe o resultado. Então, existe uma questão de consumo de tokens também. Isso é interessante de comentar. Então, nunca é exatamente igual quando a gente vai acompanhar, nunca é exatamente o input, é o que você escreveu. O input é o que você escreveu, mais uma parte do contexto, da memória, mais uma parte das mensagens. Aqui, só pessoal, quem não chegou a ter até um artigo meu já fazendo uma implementação de criando agente, criando a thread, explicando o que é uma thread. Mas aí eu vou repassar aqui e depois esse código eu vou subir no GitHub. Eu geralmente, o que eu faço, tá? Nos meus exemplos aqui, eu tenho um módulo, que é uma minimal API, e eu tenho o serviço, que vai fazer os exemplos. E aí aqui eu tenho o criar agente. Eu gosto de fazer separado para mostrar que um é independente do outro, tá? Então eu tenho o criar agente aqui. E aí, nesse criar agente, o que eu estou passando? Eu estou passando uma ferramenta do MCP, MCP Tool Definition. Isso aqui, aqui pode ter, no Persistent Engine, por exemplo, você tem OpenAPI, Function Call, várias definitions. Essa aqui é a do MCP. E aí ele pede o servidor e um label para esse MCP. Esse aqui é o próprio exemplo que a Microsoft está usando lá nos testes dela, e aí eu utilizei só para poder mostrar. Aqui é aquela questão, quem participou da última live que a gente discutiu sobre o MCP, a gente tem as ferramentas permitidas. Então, as chamadas de API que são permitidas, eu passo aqui, se eu não quiser botar todas. Se eu quiser permitir todas, eu deixo aqui. Eu não filtro, tá? Isso aqui é só um filtro. E aí, quando eu criar o agente, eu vou passar o nome do agente, as instruções e passar essa tool definition aqui. Basicamente, o que por baixo dos panos ele vai fazer, tá? Ele vai inicializar o MCP client para poder chamar o MCP server. E aí aqui ele está abstraindo essa estrutura para a gente. A criar thread, ela continua a mesma coisa. Eu vou criar tudo, tá? Só mostrando. Criar thread continua, bem... Eu estou até usando uma outra biblioteca, e aí eu pego e crio uma thread, que aí eu vou utilizar na run. Tá? Então a run é basicamente eu rodar a minha chamada eu passando o meu prompt de usuário. Aqui é a questão dos recursos. Então, isso aqui eu ainda tenho que dar uma estudada para poder ver como é que é a questão da implementação. Falando nisso, aqui tem um desses... aqui você pode passar um header, por exemplo, com uma API key,
que vai ser utilizada na chamada para o servidor, tá? Para o MCP Server. Então aqui ele tem essa possibilidade aqui de adicionar. Quando ele vai adicionar, ele vai eu busco a gente, eu busco a thread, crio a mensagem e dou um thread run, que aí eu vou passar aqui os recursos, tá? Então, a definição aqui, ela não tem muita coisa. Você passa só as ferramentas permitidas. A questão do recurso aqui do MCP, eu passo o header, que vai ser enviado. E aí, na hora de rodar a minha run, tem uma questão aqui que é, quando eu inicio a run, eu vou buscar a run e se a ferramenta perceber que precisa de executar alguma ferramenta, ele vai ter esse requires action aqui. Tá? E aí ele vai to approve action. E aí ele vai fazer a chamada para o MCP to call. Tá? E aí aqui ele fez a chamada, recebeu o retorno. E aí aqui tem o approve. Se o total de aprovados, porque se você botar não aqui, ele vai continuar. Se o total for aprovado, ele vai submeter o output disso pro LLM. E aí o LLM vai tomar a decisão, vai interpretar, vai resumir, vai fazer o que ele tem que fazer e gerar a resposta final dele. E aí ele sai daqui e aí eu busco a última mensagem a mensagem que o LLM retornou. A Microsoft deixou bem simples assim o fluxo, e aí aqui você vê que as mensagens, tá vendo? É pela thread. Então o LLM aqui, na hora que ele finaliza o processo, ele jogou as informações finais na thread, e aí aqui eu estou buscando as mensagens da thread para retornar. Então a run é basicamente você chamar a LLM e jogar as informações para a thread. E aí a thread você recupera a mensagem. Se tiver alguma dúvida aí, pessoal, vai me falando. O pessoal me fala aqui, tá? Show demais, show demais. Ô José, eu ainda não implementei o Elicitation, tá? Tem na próxima demo que eu vou mexer, eu vou colocar. E eu não sei ainda como é que eu faço Elicitation aqui nessa implementação aqui. Tá? Eu sei como é que faz no Semantic Kernel, mas no Agent eu ainda não fiz. O Elicitation é para você... É diferente do OpenAPI, só para explicar aqui, pessoal. É diferente do OpenAPI, que é direcional, é unidirecional. O MCP ele é bidirecional. Então pode ter mensagem de lá para cá. Então, quando o server ele pode pedir mais alguma informação para o cliente. Então ele envia um elicitation e aí o cliente vai disparar, vai mandar para o usuário vai responder, vai fazer o fluxo de novo e aí envia para o server para ele continuar o processo. Então é bidirecional. Você tem link aí, Carlos? Oi? Você tem link aí? Deixa eu ver, peraí. É porque ela lançou agora na SDK da Microsoft. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Tem. Esse. Aqui. Deixa eu pegar aqui. Um comentário aqui, ó. Eu não sei não, porque eu uso o Mac. Tá, eu vou rodar aqui. Acho que isso que o José Silva falou do MCP, né? Eles devem estar divulgando isso com o Ignite, né? Que vai ser em novembro, né? O Ignite acaba focando mais em infra, por isso que acho que, como ele comentou aí, pelo Windows Insider deve anunciar, né?
Pode ser. A Microsoft está investindo pesado, né? Ela foi uma das primeiras que entrou no protocolo junto com a Anthropic e já faz parte do board, né? Aqui, gente, eu vou fazer o meu agente aqui, do zero para a gente ver. E, basicamente, você é um agente útil que você usa ferramentas do MCP para ajudar os usuários. Use as ferramentas do MCP para responder perguntas e fazer as tarefas. Então, aqui eu tenho a instrução. Eu vou executar, aqui é o que eu falei, ele pega, chama toDefinition. Eu não vou filtrar qual é a ferramenta, mas aí você pode fazer se quiser. Aqui eu estou usando o Azure, tá? Então tem que estar logado. Deixa eu pegar aqui e anotar. E aí eu sempre gosto de mostrar que a thread, igual tem no meu artigo, a thread é uma parada totalmente separada do agente, tá? Ela não tem nada a ver com o agente. Você pode usar qualquer agente, você pode trocar o agente, você pode utilizar mais de um agente no seu fluxo, que não tem problema. Então, a thread ela vai servir como uma memória para poder você usar um contexto e um histórico. E aí você pode trocar o agente, fazer o que você quiser. E é que eu vou executar. Aqui esse cara, para quem quiser fazer as perguntas, deixa eu passar aqui, você passa para eles, eu passei para eles, tá? O MCP que eu estou usando, e aqui é o chat dele que tem para você fazer os testes. Então aqui, por exemplo, eu fiz uma pergunta, a pergunta que eu fiz original, sumariza e tal, aí aqui ele traz várias guidelines, validation, aí eu pego, por exemplo, SDK Generation e vou fazer a pergunta lá pra gente. SDK Generation. Demora um pouquinho, e aí deixa eu mostrar como é que tá no código. Aqui, ó. Aí ele tá Approving MCP Call to Call Surge Azure REST API Docs. Então essa aqui é a ferramenta do MCP que ele vai chamar. E ele tá botando esse Approving porque ela tá aprovada, tá? Tem como você requerer aprovação quando for utilizar a ferramenta, igual tem no Cloud e tudo mais. E aí aqui ele retorna. Ele retorna o texto... É porque tá bem... A próxima eu vou fazer o front-end para poder mostrar. Mas aqui ele traz todas as informações. Ele traz todas as informações do MCP. Então a ideia é essa. Eu tenho que explorar um pouquinho mais sobre questão da segurança, questão de segurança e tudo mais. Mas a ideia é, quando você trabalha com a toDefinition aqui, ele está abstraindo uma boa parte da complexidade para a gente. E aí você tem que passar só a segurança aqui, a parte de segurança, e executar. É isso. Se tiver dúvida... Show demais, show demais. Vou esperar uns minutinhos aí do pessoal. Cara, as ferramentas estão sendo aos poucos, né, Carlos? Uma pergunta do José aqui, ó. Sobre Authentication Protocol, chegaram a testar o MCP C# SDK? Obrigado. Eu não testei não, tá? O Groff, você testou, Carlos Paixão? Eu cheguei a implementar... Pode falar, desculpa aí. Não, então, eu ainda não consegui testar, mas eu pretendo ver assim que possível. Eu testei algumas coisas, mas não cheguei a fazer o fluxo completo com segurança. Eu fiz sem segurança. Então eu estou querendo testar justamente com essa parte de suporte. Inclusive, até dar uma dica aí pro Wesley, eu não sei se eventualmente vocês vão publicar um MCP Server,
trabalhando com Microsoft, tem material aí da Microsoft sobre como implementar essa segurança também no API, né? Então, tem a parte de segurança do lado do cliente, que é muito importante, mas vocês têm que também tomar o cuidado aí de proteger, né, isso do lado do MCP Server, né? Inclusive, é que o Rodrigo não pôde participar, mas ele mandou até um material para mim de alguns incidentes já envolvendo MCP, né? Tava demorando para começar a vir para mídia esse tipo de coisa, mas com certeza ia acontecer. Justamente a gente tinha até discutido naquela última live os pontos. Por exemplo, se eu não tenho o controle do server, esse pedaço aqui eu tenho controle antes de enviar de volta para o meu LLM. Então eu posso adicionar aqui alguns guardrails, alguns filtros para poder não passar nada ruim para frente. Porque aí eu posso passar, por exemplo, alguma coisa corrompida, algum problema para o meu LLM que vai chamar outra ferramenta e vai corromper essa outra ferramenta. Então, você consegue garantir que nesse ponto aqui, se você não tem controle do servidor, né, pelo menos você garante que nesse ponto aqui você não passa nada sem segurança. Sim. Assim, eu tenho uma opinião, a gente até discutiu isso na live de segunda, né, Grove? Eu tenho o meu agente e a gente vai botar um MCP terceiro nele. Muito cuidado, pessoal. Assim, muito cuidado. Você quer comentar, Grove? Então, isso na verdade já começa desde biblioteca de aplicação, né? Você usa bibliotecas, né? Que eles até falam de problema de supply chain, né? Supply chain, alguém pode até fazer piada aí da história do tarifaço, mas assim como no mundo real que a gente tem cadeias e suprimentos para construir software, a gente tem isso também, né? Por exemplo, ó, eu vou mandar aqui no chat, pessoal, um MCP, o MCP da Azure, tá? Eu não tô afirmando nada nem desafirmando, é só um parêntese pra gente refletir. É um MCP da Microsoft para você mexer na própria Azure. Você consegue plugar ferramentas sobre listar os grupos de recurso, tem uma série de ferramentas, isso é muito legal. Microsoft, a gente confia. Se não confiar na Microsoft, vai confiar em quem? Então, eu já testei, mas é aquele negócio. Você tem que, até o material que a gente falou segunda, usar o princípio do list privilege, né? Ou seja, perfeito, permissões mínimas. Se você pegar, colocar, na verdade você vai criar um service principal que na prática é uma app registration que fica no Microsoft Entry e você vai dando permissão conforme a necessidade. Assim, pode acontecer situações do tipo a pessoa que não deveria ter acesso a esse MCP e fazer um estrago. E pode acontecer também de você achar, olha, eu coloquei as configurações, mas não está funcionando. Por quê? Porque determinada funcionalidade tem uma permissão mais específica que não é só permissão de reader, né? Então eu testei, foi uma coisa que eu notei, né? Eu coloquei lá reader, aí eu ia tentar fazer algumas coisas com blob, tinha que colocar uma outra permissão específica para blob para conseguir ler. Então não se assustem e de repente se você for mexer com o MCP do Azure, se você não conhece, você vai ser forçado a aprender aí o básico para se trabalhar com aplicações usando o permissionamento do Entra, que não é difícil. O ponto que eu queria levantar é o seguinte, o MCP é novo e se você ou seu time está preocupado em segurança com o MCP, talvez isso pode ser um bloqueio para vocês não utilizarem a ferramenta. Mas calma, a Microsoft Azure fornece as APIs já. E as APIs estão aí a uma cota. Por que você não cria o seu próprio protocolo em cima do HTTP, por exemplo, que você tem total controle sobre quais métodos vão ser executados, com segurança, aquisição de tokens de acesso. Não dei ideia que alguém cria, hein? O MCP não é um bloqueio. O MCP nada mais é que um protocolo.
Então, por exemplo, se a empresa terceira que você consome está oferecendo o MCP e você está com o pé atrás, você ainda consegue consumir, talvez via API deles, utilizando function calling, ou utilizando o próprio recurso de OpenAPI do Foundry. Enfim, estou fazendo uma pergunta meio que retórica, só para a gente mostrar que existem possibilidades. E a gente sempre tem que ter um pé atrás sobre consumir coisas de terceiro. MCP é uma coisa nova? Mas as boas práticas ainda valem. Sempre vão valer, na verdade. Tem um detalhe aí também, a própria Microsoft, ela recomenda lá no... A gente até pegou alguns materiais deles, né, mas tem uma lista do ASP para inteligência artificial, né, que é o ASP Top 10 LLM. Eu vou até mandar aqui para vocês, pessoal. Então vale a pena ler e assim... seguir aí essas diretrizes de segurança, esses guidelines, aí você consegue com pouco esforço fazer o mínimo para ficar num nível legal de segurança, né? O pessoal às vezes fala, meu Deus, eu vou ter que contratar uma consultoria de segurança para fazer pentest. Se você tiver dinheiro é bom, mas se o orçamento é meio limitado, olha essa lista aí, tipo, não tem nada que exija aí um conhecimento extremamente avançado para conseguir trabalhar com a ferramenta, né? E você consegue se virar bem daí com isso, ok?